Episódio 3. A Era das Pirâmides. O Antigo Império e os Deuses de Pedra. O Egito Antigo. Um império nascido das águas do Nilo, forjado pela fé e sustentado pela ordem divina. Nos episódios anteriores, vimos o nascimento dessa civilização e os primeiros reis que transformaram o poder em algo sagrado. Agora, o Egito entra em sua primeira era de ouro. Um tempo de estabilidade, riqueza e realizações inimagináveis. Um tempo em que reis se tornaram deuses, e os deuses, pedra. Este é o Antigo Império, a Era das Pirâmides, o momento em que o homem ergueu monumentos que desafiariam o próprio tempo. Aqui, o Egito não apenas existiu, ele se tornou eterno. Dedi-Ozer e a primeira pirâmide. No coração do deserto de Saqqara, ergue-se uma construção que mudou o destino do Egito, a pirâmide em degraus de Djoser. O faraó Djoser, da terceira dinastia, foi o primeiro a sonhar com algo que fosse além da vida. Algo que unisse o homem e o divino em pedra. Para isso, ele contou com um homem lendário, Imhotep, seu arquiteto, sacerdote e gênio. Imhotep criou algo jamais visto. Uma tumba de pedra maciça, empilhada em degraus, simbolizando a ascensão do faraó ao céu. Cada bloco daquela pirâmide era uma oração. Cada degrau, uma escada para a eternidade. Djoser não queria apenas repousar na morte. Ele queria ser lembrado para sempre. E conseguiu. Sua pirâmide foi o primeiro passo para uma era de arquitetura monumental que jamais seria esquecida. Com Djoser e Imhotep, o Egito aprendeu a eternizar o poder dos faraós e a organização do Estado. O antigo império consolidou o poder absoluto do faraó. Agora, ele era mais do que o intermediário entre deuses e homens. Ele era o próprio Deus na terra, a encarnação viva de Ra, o Sol. A burocracia se expandia. Escribas, sacerdotes, engenheiros, soldados, todos trabalhavam para manter o equilíbrio, a Ma'at. O Egito se tornava o estado mais organizado da antiguidade. Cada campo de trigo, cada pedra transportada, cada oferenda nos templos era registrada. Enquanto o povo servia com devoção, o faraó era visto como o guardião da harmonia universal. Sua palavra era lei, sua imagem era sagrada. E sob essa ordem, o Egito prosperava como nunca. A época das grandes pirâmides. Com o faraó Snefru, a construção das pirâmides alcançou novos patamares. Ele experimentou, errou e venceu. Criou a pirâmide curvada e depois a pirâmide vermelha, a primeira pirâmide lisa da história. Mas foi com seu filho, Quéops, que o Egito alcançou o auge da grandiosidade. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 4.500 anos, é o monumento mais imponente já erguido por mãos humanas. Feita com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 15 toneladas. E ninguém sabe ao certo como conseguiram. Teorias surgem até hoje. Rampas gigantescas, sistemas de alavancas, força sobre-humana ou até ajuda divina. Mas uma coisa é certa. Os egípcios dominavam a engenharia e a fé como ninguém. E o que dizer dos sucessores de Quéops? Quefren ergueu sua própria pirâmide e a majestosa esfinge de Gizé, guardiã silenciosa do deserto. E Miquerinos, com sua pirâmide menor, manteve viva a tradição da eternidade em pedra. As pirâmides não eram apenas tumbas, eram portais para o além, símbolos da conexão entre o faraó e o sol. Quando o sol se punha no horizonte, acreditava-se que o rei ascendia aos céus para renascer ao amanhecer. Essas construções colossais não foram erguidas por escravos, como muitos imaginam, mas por trabalhadores egípcios livres, bem alimentados, organizados e orgulhosos de servir aos deuses. Eles sabiam, construir para o faraó era construir para a eternidade. Religião e vida após a morte. A fé movia o Egito. A vida terrena era apenas o prólogo de uma jornada maior. A vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a alma, o Ka,
continuava a existir e precisava de um corpo preservado e de oferendas constantes. Daí nascia o ritual da múmia e a arte das tumbas repletas de tesouros, textos e magia. O faraó, ao morrer, tornava-se um deus. E o povo acreditava que enquanto ele reinasse no além, o Egito permaneceria próspero. Sacerdotes recitavam orações, conduziam rituais e guiavam o faraó pela jornada espiritual até o campo de juncos, o paraíso egípcio. A religião egípcia era, antes de tudo, uma promessa de continuidade, e cada pirâmide, cada templo, cada papiro era uma tentativa de tocar o divino. O declínio do antigo império. Mas até o império dos deuses pode enfraquecer. Por volta de 2200 a.C., o Egito começou a enfrentar uma das maiores secas de sua história. O Nilo já não inundava com a mesma força. As colheitas falhavam, a fome se espalhava. Sem alimento, o povo se revoltava. Os governadores regionais ganharam poder, e a autoridade do faraó começou a ruir. O antigo império, que havia durado séculos de glória, começou a desmoronar, não pelas armas, mas pelo colapso interno. Era o fim da Era das Pirâmides. O Egito mergulhava em um tempo de caos e incerteza. Nascia o primeiro período intermediário, uma era de trevas e fragmentação. A Era das Pirâmides foi mais do que um tempo de reis poderosos. Foi o início da crença na eternidade, uma época em que homens e pedras se uniram para desafiar a morte. O antigo império provou que o Egito podia criar o impossível, mas também mostrou que mesmo os deuses precisam lutar para sobreviver. No próximo episódio de Egito, a saga completa, vamos mergulhar no caos do primeiro período intermediário, quando o Egito se fragmentou e novos reis tentaram restaurar a ordem. Será o tempo da crise e do renascimento, porque no Egito, até a queda é apenas o início de uma nova vida. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as atualizações.